O pessoal vai chegando por aqui. Hoje, o tema da nossa live vai fugir um pouco daqueles assuntos, se bem que nem tanto, mas vai traçar aí um paralelo com o direito sucessório. A gente vai falar sobre uma questão que envolve tanto direitos reais como direito sucessório, direito das sucessões, e é uma questão extraída do informativo especial número 26 do Superior Tribunal de Justiça, o informativo de jurisprudência, edição especial de número 26, que saiu agora recentemente, né, na última semana. Estamos aí no final de julho, última semana de julho de 2025. Uma decisão da terceira turma do STJ envolvendo o direito real de habitação do cônjuge ou companheiro sobrevivente em relação ao imóvel que servia de moradia da família e o direito dos demais herdeiros em relação à situação condominial, mais especialmente ao direito ou não de se obter a extinção do condomínio. Certo? Então, esse é o tema que a gente está fixando para hoje, mas, como eu sempre faço, vou contextualizar, fazer um contexto tanto sobre a questão da extinção de condomínio, como sobre a questão do direito real de habitação, e mais especificamente do direito real de habitação decorrente do direito sucessório, do direito das sucessões, certo? Então, nosso bate-papo hoje envolve essas duas questões e como elas vão se tocar e aparecer aí no recurso especial 2.189.529, originário de São Paulo, relatoria da ministra Nancy Andrighi, decisão da terceira turma do STJ. Jadson, seja bem-vindo, Thales, Angélica. Então vamos lá, vamos começar esse bate-papo, vamos começar estabelecendo aqui as questões relacionadas ao condomínio, e depois, na sequência, a gente fala do direito real de habitação e depois a gente faz a interseção entre os dois. Bom, no direito brasileiro, nós temos a situação do condomínio definida no artigo 1314 e seguintes, o condomínio chamado de condomínio voluntário. Condomínio voluntário é aquele em que mais de uma pessoa, ao mesmo tempo, detém uma fração de uma mesma propriedade, né? Então, se possui um bem em comum, então eu detenho uma fração daquela propriedade, e essa fração, ela me dá o direito de usar, me dá o direito de fruir, e me dá o direito de dispor, observada, obviamente, a proporção do meu direito no todo da propriedade. Por isso, uma fração ideal da coisa. Então, eu posso usar da coisa, eu posso fruir da coisa e eu posso dispor da coisa, observado aí a questão da proporcionalidade com o meu direito de propriedade. Por que ele é um condomínio voluntário? Porque as partes se tornaram condôminas por um ato de vontade e se mantêm condôminas também por um ato de vontade. Então as partes decidiram em algum momento tornarem-se condôminas e todos os dias é como se elas renovassem a decisão de serem condôminas. Como se todos os dias elas renovassem aquele ato de vontade de serem donas simultaneamente da mesma coisa. É bem verdade que, às vezes, esse condomínio voluntário, ele nasce de uma situação não voluntária, uma situação transitória, uma situação eventual, e que acaba se tornando depois um condomínio voluntário. Explico. Na questão do direito sucessório, por exemplo, o falecimento de uma pessoa, o autor da herança, vai fazer com que os seus herdeiros transitoriamente sejam condôminos dos bens deixados naquela herança. Então, eu tenho ali uma situação transitória de condomínio, que a gente chama de condomínio eventual, porque ela decorre de um certo evento e dura o tempo em que durar aquele evento.
Quando é que esse condomínio transitório eventual, decorrente da abertura da sucessão, ele vai se tornar um condomínio voluntário? Quando, ao final, feita a partilha, né, estabelecido o formal de partilha, aqueles herdeiros decidem que esse bem deva ficar em condomínio. Quando eles, no formal de partilha, decidem que aquela situação eventual de condomínio, que era uma situação transitória durante o período em que se estava ali tratando a herança, né, tratando o inventário. Quando esses herdeiros decidem, ao final, que determinado bem ficará em condomínio entre eles, ali eu passo a ter um condomínio voluntário. Então eu posso ter um condomínio voluntário quando duas ou mais pessoas resolvem adquirir juntas a propriedade de um mesmo bem. Então, por exemplo, se eu e Cacilda decidíssemos juntos comprar um mesmo terreno, e resolvêssemos dividir cada um 50% daquele terreno, nós teríamos um condomínio voluntário, assim como também numa partilha de uma herança, quando aqueles herdeiros decidem que aquele bem permanecerá pertencendo, né, a mais de um herdeiro ao mesmo tempo, ali eu também tenho uma situação de condomínio voluntário. Pode acontecer também no âmbito do direito de família. Né? Muitas vezes, durante um divórcio, os ex-cônjuges não conseguem chegar a um adequado acordo de partilha ou decidem que não vão agora realizar uma divisão patrimonial em que fique um bem para lá, um bem para cá, e resolvem manter aquele patrimônio sob a forma condominial. Então eu mantenho aquele aquele patrimônio como um patrimônio comum, cessa a comunhão de bens, porque o divórcio ali extingue aquela sociedade conjugal patrimonial, e os bens integrantes daquele acervo passam a ser detidos em condomínio por aqueles ex-cônjuges. Ali eu também posso ter uma situação de condomínio voluntário. Gui, seja muito bem-vindo, seja muito bem acolhido aqui de volta. Bom, então vou resumir aqui mais uma vez. Condomínio voluntário se dá quando duas ou mais pessoas, por um ato de vontade, decidem deter propriedade conjunta, né, simultânea, sobre a mesma coisa. O que pode acontecer quando se decide adquirir em conjunto, pode acontecer quando, ao término de um inventário, os herdeiros resolvem manter aquele bem em condomínio entre si, pode acontecer quando, depois do fim de um casamento, no momento do divórcio, os ex-cônjuges resolvem manter aquele patrimônio como um bem comum em condomínio entre eles. Cessa a comunhão de bens e surge no lugar o condomínio voluntário. Beleza. Então, essas pessoas, por um ato de vontade, estão em situação condominial. E a cada dia que elas permanecem em condomínio, elas estão reafirmando, estão ratificando o ato de vontade de quererem ou de tolerarem ser condôminas entre si. Mas esse ato de vontade, esse querer ser condômino, ele pode cessar. Um belo dia, eu posso acordar e resolver que eu não quero mais ser condômino. Eu não quero mais ter uma cota de propriedade naquele bem com aquela outra pessoa. Eu até posso aceitar ser dono da coisa, mas eu não quero mais ser condômino com fulano, com Beltrano, ou eu sequer quero ter mais qualquer cota naquela propriedade. Bom, existe então, no condomínio voluntário, um direito potestativo, ou seja, um direito poder, de todo e qualquer condômino, qualquer um deles, não importa se ele é majoritário ou se ele é minoritário. Qualquer condômino tem o direito potestativo de exigir a extinção do condomínio. Então, quando eu estou numa situação de condomínio voluntário, ou seja, eu sou condômino porque eu quis e atualmente, né, ainda quero, se amanhã eu não quiser mais, eu tenho o direito potestativo de deixar de ser condômino.
direito potestativo à extinção do condomínio. Repito, esse direito ele existe para todos os condôminos, não importa se eu sou um condômino majoritário ou se eu sou um condômino minoritário. Eu posso requerer a extinção do condomínio. E como vai se dar a extinção do condomínio? E como se darão os custos de extinção desse condomínio? Vamos lá. Se o bem sobre o qual existe o condomínio voluntário for um bem que fisicamente pode ser dividido e juridicamente é possível fazer essa divisão, quer dizer, eu consigo regularizar essas partes que vão resultar dessa divisão, a extinção do condomínio se dará exatamente assim, dividindo-se a coisa entre os diversos condôminos, entre os diversos coproprietários dela, cada um ficando com a sua parte específica da coisa. Eu deixo de ter uma fração ideal e eu passo a ter uma parcela dividida, né, daquele todo que antes existia. Vamos pensar aqui num imóvel. Gui, a questão do direito de preferência, ele vai se dar em um outro contexto, que é quando o bem é indivisível. Aqui, enquanto o bem é divisível, eu, por hora, vou trabalhar com a possibilidade de uma divisão efetiva da coisa. Então, vamos imaginar que seja um terreno, e esse terreno ele foi herdado por três irmãos ali em função de um inventário herdaram esse terreno. E que esse terreno é um terreno urbano, não edificado, é um terreno sem edificações, um terreno urbano sem edificações, e esse terreno possui 3.000 metros quadrados. Então, é um terreno urbano com 3.000 metros quadrados. Esses irmãos, lá atrás, quando terminou o inventário, eles decidiram voluntariamente manter esse bem indiviso, ou seja, não dividido, e resolveram ser condôminos os três daquele bem. Imaginaram lá atrás algum tipo de vantagem com isso, né? Ou não quiseram promover os atos de divisão, não importa. Lá atrás eles tomaram essa decisão. Só que um deles agora não quer mais ser condômino, ele quer ver a coisa dividida. Então, nesse momento, ele pode exercer o direito potestativo à divisão da coisa. O que a gente vai ter que olhar aqui é o seguinte. Só um minuto. Será que eles combinaram lá atrás, de forma expressa, por meio de uma cláusula, que esse bem permaneceria indivisível, mesmo sendo um bem passível de divisão, ele permaneceria indivisível por alguma questão? Pode ser que lá atrás, quando eles decidiram não dividir a coisa, eles tenham enxergado que esse terreno com 3.000 metros quadrados ele teria um bom potencial para uma permuta imobiliária. Poderia ser do interesse de alguma construtora e que por isso seria melhor manter esse imóvel indiviso. E eles podem lá atrás ter decidido estabelecer uma cláusula, uma convenção entre eles, tornando aquele bem indivisível. Esse bem, portanto, não poderia ser objeto de um parcelamento forçado. Essa cláusula é possível, ela está prevista no artigo 1320 do Código Civil, mas ela não é perpétua. Essa cláusula ela tem um tempo máximo de duração, que é o prazo de 5 anos. Passados 5 anos, essa cláusula perde o efeito. E aí os condôminos têm que decidir se eles vão restabelecer um novo período de 5 anos para aquela convenção, ou se eles vão realmente dar aquela convenção como extinta. Se eles decidirem restabelecer a convenção, o bem permanece indivisível por mais algum tempo. Se eles optarem por encerrar ou não houver consenso para renovar a indivisibilidade, aquele bem se torna passível de ser objeto de divisão, né? E aí qualquer dos condôminos pode dizer, olha, quero dividir a coisa. Quando um dos condôminos, e são 3, e é minoria, ele decide pela divisão da coisa,
os outros ficam sujeitos a isso. É um estado de sujeição. E não apenas sujeitos ao efeito prático do parcelamento, né, da divisão em 3 lotes de 1.000 metros quadrados. Eles ficam sujeitos ao rateio dos custos processuais necessários para essa divisão. Os custos, né, procedimentais, registrais e, se não houver consenso, judiciais, eles serão objeto de rateio na proporção da fração de cada um. Então, o condômino que decide pela extinção de condomínio, ele tem o poder de sujeitar todos os outros à divisão condominial e ao rateio dos custos dessa extinção condominial. A gente, muitas vezes, no escritório, escuta o herdeiro, né, que ficou com aquele bem em condomínio, dizendo assim, mas ele é um só, nós somos 5, ninguém quer isso, se ele quer, ele que custeie sozinho. Não é assim. Né? Eu não preciso de maioria e o custo é rateado independentemente de consenso. Por quê? Porque o direito do condômino, a extinção do condomínio voluntário, ele é um direito potestativo que sujeita os outros independentemente de um querer, independentemente de vontade, à extinção dessa relação condominial. E isso vai se dar, então, por meio da divisão física da coisa. André, mas e se o bem é, por natureza, indivisível, ou por alguma questão legal, ele não pode ser objeto de uma divisão adequada? Né? Aquele bem é indiviso. Por exemplo, um imóvel residencial de características que só comporte uma moradia específica, um apartamento residencial, por exemplo. Se esse bem que é de propriedade indivisível, né? Se esse bem que é de propriedade comum é indivisível, ainda assim haverá o direito potestativo à extinção de condomínio? E a resposta é sim. Ainda que o bem seja indivisível, haverá o direito potestativo à extinção de condomínio. Só que aqui é ainda mais complicado, aqui ainda é mais complexo. Porque quando o bem ele é passível de divisão, o resultado final da extinção de condomínio é que cada um sai dali com o seu lote, cada um sai dali com a sua parcela de propriedade, separada dos demais, mas com a manutenção, né, daquela propriedade. No caso do bem indivisível, a extinção de condomínio se fará de uma forma muito mais dura, que é através da venda forçada da coisa comum. Na extinção de condomínio sobre coisa não passível de divisão física, que eu não posso ali promover a divisão, quer porque fisicamente não é divisível, quer porque legalmente eu não consigo registrar de forma autônoma o resultado daquela divisão. Isso às vezes acontece quando o bem não tem medida, né? O bem é pequeno, não comporta várias, né? Um parcelamento maior. Nesses casos, o pedido de extinção de condomínio importa na venda. Ou algum dos condôminos adquire a coisa, e aí extingue o condomínio pela consolidação da propriedade plena, ou o bem vai ser levado à venda a terceiros, sendo então partilhado o produto dessa venda, o preço. Né? Então você faz a extinção do condomínio pela venda da coisa a terceiros e a partilha do preço. O Gui tinha falado sobre a questão da preferência. A questão da preferência ocorre quando um desses condôminos da coisa indivisa, ele quer vender a sua fração. Ele não está pedindo a extinção do condomínio, ele só quer vender a parte dele. Né? E aí, se ele quer vender a parte dele e o bem está em estado de indivisão, ocorre aí a incidência do artigo 504 do Código Civil, que estabelece um direito de preferência para os outros. Não é exatamente a mesma coisa que pedir a extinção de condomínio, tá bem? Quando eu resolvo vender a minha fração, eu estou admitindo que o condomínio vá permanecer. Eu estou apenas me desfazendo da minha cota-parte. E aí eu ofereço a minha cota-parte aos demais condôminos e se nenhum deles quiser, eu posso vender a um terceiro.
importa, claro, que um terceiro queira se tornar condômino. Tem que haver um terceiro que tope voluntariamente ser condômino com aqueles outros, certo? Então, são duas situações distintas. O meu direito de poder vender a minha parte, independentemente da vontade dos demais, o que eu tenho apenas é que assegurar a preferência dos outros, e o meu direito de exigir a extinção de condomínio, que aí sim afeta todo mundo, porque a situação condominial vai ser extinta para todos, ou através do parcelamento, ou através da venda da coisa comum com a partilha do preço. Beleza? Então, no condomínio voluntário, existe esse inconveniente. Toda vez que eu estou orientando clientes na realização de um formal de partilha e há determinados bens e esses herdeiros eles estão propensos a decidir pelo condomínio, por manter aquele bem em condomínio, eu sempre os alerto sobre essas questões. Por quê? Vai manter o bem em condomínio, hoje pode não parecer nenhum problema, mas pode ser que lá adiante um deles resolva que não é mais conveniente a manutenção dessa relação condominial, e isso pode gerar para os outros uma situação de atrito emocional, porque vão ser instados a se sujeitar àquela divisão mesmo sem querer, e muitas vezes a ter que aceitar um preço de venda que para eles naquele momento não seria o mais oportuno. Porque pode ser que um condômino decida extinguir o condomínio vendendo a coisa a terceiros no momento de baixa de mercado, né? Então pode ser que isso aconteça justamente no momento em que o preço de mercado está baixo. E não tem como os outros condôminos impedirem isso, a não ser que comprem a cota à parte. A não ser que eles exerçam o direito para comprar a cota daquele que quer sair da relação condominial, esse condomínio será no todo extinto pela venda da coisa comum. Márcio, a questão do condomínio pró-diviso e pró-indiviso está na lógica do a coisa está indivisa e por isso ela nos pertence em comum, mas não está dividida, mas pode ser dividida. É física e juridicamente possível dividi-la. Então eu tenho um condomínio pró-diviso. Eu estou com a coisa em estado de indivisão, mas o bem admite ser dividido. O condomínio pró-diviso é aquele em que o pedido de extinção de condomínio se faz pelo parcelamento da coisa comum. O condomínio pró-indiviso ocorre justamente quando a coisa está indivisa e é indivisível. A coisa está indivisa nesse momento e ela é indivisível. Daí, se eu for pedir a extinção de um condomínio pró-indiviso, a extinção desse condomínio pró-indiviso terá que ser feita por meio da venda. A divisão se dará no preço. Eu vou ter que converter a coisa em dinheiro para poder dividir a propriedade por meio da entrega dos valores pecuniários a cada um. Tá? Então, quando eu tenho um condomínio pró-indiviso, a extinção do condomínio se fará por meio da venda forçada da coisa comum ou da venda amigável, né? Que pode ser que os condôminos, então, entendendo que o outro tem o direito potestativo, prefiram amigavelmente colocar esse bem à venda, ter menos custos processuais para isso, conseguir negociar um preço melhor no mercado do que se teria por meio de uma asta pública, e aí entram em consenso para vender a coisa comum e assim dividir o preço. Aquilo que era uma coisa indivisa se torna dinheiro e esse dinheiro pode então ser dividido. Tá? Esse é o contexto do condomínio pró-diviso e o condomínio pró-indiviso para fins de extinção de condomínio. Nos dois casos, eu tenho o direito potestativo a requerer a extinção do condomínio. Mesmo que eu seja minoritário, mesmo que o meu direito seja uma fração menor, eu posso pedir a extinção desse condomínio. E requerendo a extinção de condomínio, os demais condôminos estarão sujeitos ao meu direito e terão que concorrer, participar financeiramente dos custos da extinção desse condomínio, seja pela divisão, seja pela venda,
né, terão todos que concorrer na proporção das suas frações ideais. Maravilha? Então, se você está orientando herdeiros, né, num formal de partilha, e eles estão propensos a deixar aquele bem em condomínio, vale a explicação de que, mais adiante, no momento em que qualquer um deles decida pela extinção da relação condominial, todos estarão sujeitos a ter que submeter aquele procedimento de extinção condominial ou a chegar a um acordo de extinção condominial. Ok? Bom, esse o primeiro contexto, o contexto do condomínio voluntário e da possibilidade, então, do direito potestativo à extinção condominial. Qual era o segundo ponto da nossa história? O segundo ponto da nossa história é o direito real de habitação. Né? Então, dentro dessa edição especial do informativo do STJ, edição 26 de 2025, o caso da terceira turma envolve condomínio, extinção de condomínio e direito real de habitação. Então vamos à segunda parte, que é o direito real de habitação. Neide, você está me perguntando aqui, eu não sei se eu entendi o contexto. Quando passa rio na área rural e o conflito é pelo rio, o que fazer? Bom, vamos lá. Se for uma mesma propriedade rural em estado de indivisão e aquela água corre dentro dessa propriedade, não há o conflito. Eu imagino que o conflito vai acontecer se da divisão da propriedade, em função, né, da extinção condominial, o rio possa ficar dentro de uma área, exclusivamente dentro de uma dos lotes que serão ali fruto daquela divisão, e o outro ficaria desprovido, né, do acesso a esse rio. Se o rio puder ser o marco divisório, que geralmente a gente prefere, né, porque isso garante aproveitamento econômico equânime, se o rio puder ser a divisa, é o melhor cenário, porque aí os dois terão, em razão das margens, terão o direito de aproveitar esse rio até o meio, né, do seu curso. Então você calcula qual é o meio daquele rio, né, e cada propriedade marginal passa a projetar o seu direito até o meio desse rio. Se a posição do rio que passa dentro da propriedade rural não permitir uma divisão usando o próprio rio como marco divisório, aí você vai ter que levar em consideração na divisão não apenas, e isso sempre é considerado, tá, Neide? Não apenas os metros quadrados, ou alqueires, ou hectares que cada área vai ter. Não necessariamente a divisão será exata em metros, alqueires ou hectares. O que é importante é que elas sejam divididas proporcionalmente em valor à fração de cada um. E aí, isso significa que uma área pode ser menor, porém mais valiosa, porque o rio ficou dentro desse lote, e a outra área menos valiosa, embora maior, porque não tem esse rio. Ou que ela precise ser maior para ficar no mesmo valor econômico, para alcançar um valor econômico próximo. Mas vamos dizer que mesmo uma sendo maior e por isso alcançando o mesmo valor econômico da menor que detém o rio, os condôminos todos se interessem por aquele lote onde o rio passa. Nesse caso, o que será levado em consideração serão os critérios se há preferência, né, se entre aqueles condôminos existe alguma posição de prioridade, fração maior, alguma questão, benfeitorias mais valiosas sobre o imóvel, mas não havendo nenhum critério de desempate, aí se fará por sorteio para definir a quem caberá aquele lote privilegiado no sentido de ter o acesso imediato àquele rio. Agora, se os outros precisam da água e não vão ter mais o rio, isso pode gerar, já no momento da divisão, servidão. A servidão de utilidade para ter acesso ao rio. Então pode ser que o resultado dessa divisão, o rio fique dentro de um dos lotes, mas o direito de utilizar o rio, de extrair utilidade daquelas águas, seja conferido também às outras partes, aos outros lotes, por meio dessa servidão.
e aí a servidão já fica constituída e registrada no registro de imóveis, de maneira que cada gleba, embora em apenas uma delas o rio passe, as outras também tenham o direito ao aproveitamento econômico das águas. Tá? Então, seriam mecanismos possíveis para você resolver o conflito de interesse surgido nesse caso. Tá? Agora, lembrando que o melhor cenário seria o próprio rio servir de marca divisória, proporcionando metade do rio, né, para cada lado, para cada, né, lote marginal nascido dessa divisão. Esse seria o cenário melhor. Mas vamos lá, vamos falar aí do direito real de habitação. Direito real de habitação. A gente tem 3 direitos que, na verdade, são um só. Usufruto, uso e habitação. Usufruto, uso e habitação. São 3 direitos, mas, na verdade, são um único direito. Tudo é usufruto. Tudo é usufruto. Todos esses 3 direitos são, na prática, a possibilidade de alguém que não é dono poder usar e poder fruir da coisa alheia. Não apenas por um empréstimo, não apenas por um aluguel, mas por um direito real. Então eu tenho um direito real sobre a propriedade do outro, um direito de usar e de fruir. Quanto mais extenso esse meu direito, quanto mais utilidade, quanto mais fruição eu puder tirar da coisa, mais amplo será o meu direito. Então, dos 3, o mais amplo é o usufruto. O usufruto, ele me dá a maior amplitude de usar e fruir da coisa alheia. O uso é um direito intermediário, eu também posso usar, eu também posso fruir, mas o meu direito de fruição está limitado às minhas necessidades de subsistência, então eu posso usar, eu posso fruir, mas isso está relacionado às minhas necessidades, à manutenção da minha subsistência. E o menor desses 3 direitos, que é o direito de habitação, que é um direito de usar da coisa alheia, porém com a finalidade exclusiva de moradia própria. Então, eu tenho o direito de usar e tenho o direito de fruir da propriedade alheia, porém com a estrita finalidade de exercer ali a minha moradia. Obviamente, a minha moradia é a moradia da minha entidade familiar. Então, o direito real de habitação é uma espécie de usufruto reduzido, em que o meu direito se resume ao direito de morar. Por quanto tempo? Bom, o direito real de habitação, assim como o usufruto e o uso, podem ser concedidos por prazo determinado. Então, pode ser que no momento da concessão do direito de habitação se decida que esse direito tem um prazo determinado, digamos 5 anos, e ao final desse prazo o direito se extingue, ou pode ser que esse direito ele seja concedido em caráter vitalício, por exemplo. E aí, nesse caso, o direito de usar e fruir da coisa alheia durará enquanto o favorecido viver. Nos planejamentos sucessórios, por exemplo, é muito comum que se estabeleça usufruto para o patrimonialista quando ele está se desfazendo dos bens em proveito dos herdeiros e antecipando a herança. Então, esse patrimonialista se desfaz dos seus bens em proveito dos herdeiros de forma antecipada, mas reserva para si o direito de usufruto, geralmente um usufruto vitalício, ou seja, durante toda a sua vida, ele vai poder usar e fruir. Se esse direito é o direito de habitação, então ele vai poder morar enquanto viver, tá? Porque é um direito reduzido, a utilidade restringe-se à moradia. Se ele fixou o direito real de habitação vitalício, ele vai poder morar enquanto viver. Beleza? É pouco frequente, é bastante incomum a gente ver a fixação do direito real de habitação por escritura convencional, tá? É bem raro, não é impossível fazer, é possível fazer, mas é bem raro
que no momento de uma decisão como essa, uma doação com reserva, né, de direitos, que a reserva de direitos se resuma ao direito de habitação. Geralmente, quem está fazendo esse ato reserva para si o usufruto. Nos atos de convenção, convencionais, né, em que se planeja a constituição do direito por meio de uma escritura, é incomum fazer isso apenas focando no direito de habitação. Geralmente, quem faz isso pensa num direito mais amplo e constitui usufruto. É possível fazer apenas a habitação? Perfeitamente, mas é incomum. Aonde o direito real de habitação, de fato, vai ser mais comum? Onde é que, de fato, ele vai ser mais frequente? O direito de habitação que vai ser mais frequente é o que decorre da abertura da sucessão propriamente dita. É o que decorre do processo de sucessão normal, quando a pessoa falece e ela vivia em uma situação de casamento, né? Tinha ali um cônjuge sobrevivente, ou vivia em uma situação de união estável e tinha ali um companheiro sobrevivente. É nesse cenário que o direito real de habitação vai, de fato, aparecer de maneira mais frequente na nossa vida prática. É aquele direito que o viúvo ou a viúva vai ter de continuar morando no imóvel que servia de moradia para aquela entidade familiar. Então, esse direito de habitação, que está lá no 1831 e não no 1414, né? O direito real de habitação que está no 1414 é aquele que pode ser objeto de constituição convencional e tudo mais. E o do 1831 é aquele que decorre por força de lei de uma situação de morte, né? Então, em virtude da morte de um dos cônjuges ou de um dos companheiros, o outro passa a ter o direito real de habitar enquanto viver, é um direito real vitalício, de habitar aquele imóvel que já servia antes à moradia daquela entidade familiar. Então, esse é o direito real de habitação que mais frequentemente aparece. Então, vamos pegar, porque é justamente em cima desse que vai se dar o julgado, o RESP 2189-529, que está na edição especial do Informativo de Jurisprudência, número 26 do STJ. Então, digamos que o casal faleceu, o marido, ficou a esposa viúva e há 3 filhos, digamos já maiores de idade, que já possuem a sua vida, a sua independente, a sua própria entidade familiar. No momento em que ocorre esse óbito, nós vamos ter que processar esse inventário. O que a gente faz? A gente faz a arrecadação dos bens deixados, dos bens, direitos e dívidas deixadas por essa pessoa falecida. Então, digamos que tenha falecido seu João. Seu João faleceu, deixou ali Dona Maria residindo no imóvel da família, aquele imóvel que servia de moradia familiar. Digamos que esse tenha sido o único imóvel deixado pelo seu João. Tenha sido aquele imóvel que servia ali já de moradia para a Dona Maria, que já servia de moradia para o casal. Os outros herdeiros, os 3 filhos que vão também participar dessa herança, vão ter direito de propriedade, vão ter direito sobre aquele imóvel. Só que o direito de propriedade a ser exercido sobre esse imóvel tem uma restrição. Não é uma propriedade plena, livre e desembaraçada. É uma propriedade limitada. Qual a limitação? O direito real de habitação de Dona Maria. Um direito que vai durar enquanto ela viver e enquanto, obviamente, ela precisar do imóvel para moradia. Se amanhã ela não precisar mais do imóvel para moradia, foi morar em outro lugar, aquele direito real de habitação ele se extingue por perda de função. Mas enquanto a função de moradia estiver sendo exercitada e ela estiver viva, aquele direito permanece. Então, vamos dizer aí que nesse contexto, Dona Maria, como meeira, tenha ficado com 50% desse imóvel
e os herdeiros, cada qual, tenham ficado com 1/3. Então eu tenho ali, numa divisão, 3/6 dessa propriedade para Dona Maria e 1/6 para cada um dos outros herdeiros, né? Totalizando ali 3 filhos e a meeira. Então eu tenho uma situação condominial, né? Um condomínio que nasceu do evento morte e que, ao final, pode ter sido decidido, né, na partilha que esse bem permaneceria em condomínio. Então, ficou aquele bem, metade para a meeira, né, e ali, né, 1/6 para cada um daqueles herdeiros. Só que toda essa propriedade, repito, está limitada pelo direito real de habitação de Dona Maria. Então, eu tenho uma situação de condomínio voluntário, nascido a partir do formal de partilha, mas essa propriedade, ela não está livre e desembaraçada, ela está sujeita ali ao gravame do direito real de habitação. Certo? Beleza. O que aconteceu no caso concreto apreciado pelo STJ? O que aconteceu no caso concreto apreciado pelo STJ é que houve a pretensão de um dos condôminos de extinguir o condomínio voluntário. O início do nosso bate-papo. Olha, direito potestativo meu, a qualquer tempo não ser mais condômino, quero a extinção do condomínio. Só que o bem, pelas suas características, ele era indivisível. Então era um condomínio pró-indiviso. Se ele era um condomínio indivisível, a coisa em si não comportava divisão, a única possibilidade de extinguir esse condomínio por completo seria pela via da venda forçada. Só que a venda forçada aqui encontrava uma objeção. Qual objeção? O direito real de habitação de Dona Maria. O direito real de habitação de Dona Maria grava a coisa por inteiro, de modo que a venda forçada, a extinção do condomínio pela venda forçada, importaria em colisão com esse direito real de habitação. Ah, André, mas não seria possível vender a nua propriedade? Seria. Seria possível vender a nua propriedade, mas para isso seria necessário que houvesse um interessado em comprar essa nua propriedade, em adquirir esse bem não na sua propriedade plena, com todos os poderes de usar, fruir e dispor, mas apenas a nua propriedade. Se não há ali um interessado em adquirir aquela nua propriedade, não se pode extinguir o direito real de habitação à força para então obter a extinção do condomínio pela venda da propriedade plena. Foi nesse sentido que o STJ negou o pedido de extinção de condomínio, dizendo, olha, eu não posso aqui que, a partir do direito potestativo de um dos condôminos, a extinção do condomínio, levar por via indireta, oblíqua, a imposição da extinção do direito real de habitação. Você até pode deixar de ser condômino, mas o teu deixar de ser condômino não pode implicar no término do direito real de habitação, que aqui é vitalício, vai durar enquanto viver o beneficiário, enquanto for útil para ele aquela moradia. Né? Então, a não ser que eu encontre alguém que queira comprar a minha cota na nua propriedade, que queira adquirir a nua propriedade sem o direito de usar e de fruir, tudo bem. Se eu encontrar alguém, beleza. Mas se isso não ocorre, o meu direito potestativo à extinção do condomínio não significa igualmente um direito potestativo de extinguir o direito real de habitação que o cônjuge sobrevivente, né, ou que a companheira sobrevivente, o viúvo ou a viúva, teriam sobre aquele imóvel. Tá? Então, esse foi o contexto. Não é que eu não tenho, enquanto condômino, o direito potestativo à extinção do condomínio, mas é que, neste caso, havia essa colisão. A extinção de condomínio, do jeito que estava sendo pleiteado, impactava num outro direito, e sobre este outro direito, o condômino não tinha poder. Essa é que é a questão que entrou ali em conflito. Né? Assim estaria ferindo o direito constitucional da pessoa que habita nestas condições. Exatamente, Gui. Quando eu estou
olhando para o direito real de habitação, eu tenho que entender o contexto do direito real de habitação. E o contexto do direito real de habitação no plano sucessório, ele tem uma história que é justamente garantir que aquele viúvo ou aquela viúva consiga continuar exercendo o seu direito à moradia, né, o seu direito constitucional à moradia, que ele não fique ao desabrigo. Por isso que se considera o imóvel que já servia de moradia, que já era a habitação regular daquele casal, né? Então, aquele imóvel que já servia de moradia é aquele que vai ficar afetado por esse direito real de habitação. Ah, mas e se eles têm vários imóveis que serviam de moradia? E nesse caso, se você consegue fazer a divisão patrimonial na partilha e garantir que o viúvo ou a viúva terá direito à moradia assegurado em um bem exclusivo recebido na partilha, beleza. Agora, se eu não tenho, se eu, como no meu exemplo, só tem aquele imóvel, né, a partilha dos bens vai acontecer, mas o direito real de habitação vai manter aquele bem esvaziado, porque aquele bem vai ficar gravado, né, como nua propriedade, sem que possa ser usado, né, sem que possa dele se extrair os frutos enquanto estiver sendo exercido esse direito real de habitação. Muita gente se incomoda com esse tema quando a gente pensa em situações em que o falecido constituiu uma nova relação, né, geralmente é onde o ponto de atrito é mais sensível, constituiu uma nova relação e a pessoa com quem ele constituiu essa nova relação é, às vezes, décadas mais jovem que o autor da herança. Então, isso, às vezes, significa que aquele cônjuge sobrevivente é até mais jovem que os demais herdeiros, é até mais jovem que os filhos, é até mais jovem que os demais herdeiros. E isso cria uma sensação real, né, de esvaziamento da herança, porque aquele bem vai ficar gravado de direito real de habitação em favor daquela viúva, né, ou daquele viúvo, enquanto ele viver, e como ele é mais jovem que até os outros herdeiros, pode significar que esse acesso à propriedade, de fato, só vai acontecer para as próximas gerações. Aquela geração pode, de fato, ficar com seu direito esvaziado em função do direito real de habitação. Veja que o legislador ele não estabelece qualquer outro critério. Ele não usa, por exemplo, desde que não seja jovem, desde que seja idoso, ou desde que esteja casado há X tempo, ou vivendo em união estável há tantos anos. Isso não é um requisito. Nem mesmo o regime de bens é um impeditivo. Né? Nem mesmo o regime de bens é algo que impeça que o direito real de habitação exista. Então, ele é, de fato, uma situação que traz, geralmente, atrito, né, quando isso acontece, porque ele realmente impõe um esvaziamento de propriedade, a propriedade comum fica esvaziada, enquanto aquele bem for útil, né, à moradia daquele viúvo ou daquela viúva que sobreviveu. Certo? Maravilha. Deixa eu ver o que mais o pessoal escreveu aqui. Fátima perguntou aqui. Desculpe, não entendi. Mesmo que existam outros imóveis? Não, Fátima, olha só. Se eu tenho outros imóveis que serviam de moradia ou que têm ali, né, a possibilidade de serem utilizados para fins de moradia, não apenas um, e a divisão dessa herança permite que aquela viúva ou aquele viúvo receba aquele bem de moradia como propriedade exclusiva, né, e os demais bens possam ser partilhados entre os outros herdeiros sem prejuízo à moradia, a lei vai priorizar a partilha, tá? E aí vai priorizar a propriedade plena, não vai precisar do direito real de habitação. O problema do direito real de habitação é quando, no acervo herdado, só existe um bem capaz de atender à finalidade de moradia, e aí, por isso, esse bem que é o capaz de atender à finalidade de moradia é aquele que vai ser gravado com direito real de habitação. Tá? O que o legislador considera é que se houver outros bens em que eu possa fazer uma partilha garantindo moradia como propriedade plena desse viúvo ou dessa viúva, eu não vou precisar do direito real de habitação como forma de garantia do direito constitucional à moradia. Aí a gente vai ter que olhar para a situação concreta
para entender se essa partilha é viável, preservando a moradia do viúvo ou da viúva. Se não, aí sim, a gente mantém o bem em condomínio, gera uma situação condominial, mas grava esse bem em condomínio de direito real de habitação. E atenção, porque pode ser que, de acordo com o regime de bens, por exemplo, com o regime de separação, uma separação legal, por exemplo, esse viúvo ou essa viúva nem tenha propriedade, nem tenha direito de propriedade sobre aquele bem, nem seja condômino, e que tenha exclusivamente direito real de habitação. Pode ser que esse bem seja de propriedade partilhada exclusivamente entre os demais herdeiros e que aquele viúvo ou aquela viúva tenha exclusivamente, pura e simplesmente, o direito real de habitar, né? Sem nenhum direito próprio de propriedade, nenhuma fração de propriedade. Então, é sempre algo que a gente vai ter que analisar caso a caso, ver como é que se dá o direito daquele viúvo ou aquela viúva à herança, se tem ou não tem acesso à herança, se tem ou não tem meação, se aquele bem de moradia vai poder ser objeto de uma partilha confortável que garanta a moradia e a propriedade plena, ou se de fato o direito à moradia vai ter que ser exercido sobre propriedade alheia, ou seja, sobre a propriedade dos demais herdeiros. A Vânia fez aqui também uma ponderação, me tira uma dúvida. No caso do de cujus era casado pelo regime parcial de bens, construiu em cima da propriedade dos pais. Após a morte não houve indenização. Bom, Vânia, acho que acabou aqui, né? Vamos lá. Existe uma questão que é importante, que a gente deve considerar, tá? E o STJ tem precedentes sobre isso, que é o seguinte. Às vezes o que acontece é que o imóvel que era moradia da família, daquele de cujo, né, que faleceu, o imóvel que era moradia do casal, ele não era propriedade exclusiva daquele casal. Muitas vezes era um bem que já era fruto de uma herança anterior e era condomínio com outros herdeiros, irmãos daquele falecido. Como me parece ser o caso. Quer dizer, os pais dele faleceram, o terreno passou a pertencer a ele e aos demais herdeiros, ele construiu naquele terreno, mas se trata, né, de uma propriedade comum com os irmãos, uma propriedade comum com os demais herdeiros. Se não houve aqui uma situação de uso capião, porque pode ter havido, pode ser que ele tenha construído no terreno que era dos pais, nenhum dos demais herdeiros contestou e ele pode ter gerado uma uso capião. E aí o uso capião passa a ser bem exclusivo desse de cujus e aí você vai aplicar a regra geral, partilha, direito real de habitação, etc, etc. Agora, vamos dizer que não houve uso capião, o terreno permanece sendo um terreno comum dele e do de cujus, né, com os seus irmãos, com os demais herdeiros dos pais, né, da geração anterior. Mas ele é que construiu aquelas accessões, ele que realizou aquela benfeitoria ali, em comunhão de esforços com o cônjuge, já que era casado no regime parcial de bens, de comunhão parcial de bens. Então eu tenho aqui a seguinte situação. Não há o direito real de habitação. Não há o direito real de habitação porque o imóvel não era exclusivamente do casal ou do de cujus. Como o imóvel não era exclusivamente do casal ou do de cujus, o STJ tem diversos precedentes dizendo que aqui não tem direito real de habitação, porque o direito real de habitação da viúva não vai poder se opor a quem já era dono daquele imóvel antes, em razão da situação condominial anterior, que era aquela que decorreu do falecimento dos pais do de cujus, tá certo? Então eu não tenho direito real de habitação aqui. O que eu vou ter? Eu vou ter uma situação de condomínio, né, uma fração desse terreno pertence a esse de cujus e deverá ser inventariado. E eu tenho uma questão de que, como a construção foi feita pelo casal, né, a construção foi feita pelo casal sobre o terreno, mas pelo casal, como ela foi feita provavelmente de boa fé, ou seja, no sentido de que os demais proprietários sabiam daquela construção e não se opuseram, existe um direito de retenção e indenização por essa construção. Então a construção é do casal e precisa ser partilhada. A construção é do casal e precisa ser partilhada.
como por meio de uma indenização sobre o valor da construção. Tá? Se o solo não puder ser usucapido, se não houver aí um jeito de você também se apropriar de um pedaço do solo, a questão vem como indenização pela construção feita, artigo 1255 do Código Civil, que vai falar que aquele que construiu de boa fé em terreno alheio tem direito a ser indenizado pela construção que realizou, até pelo princípio do não enriquecimento sem causa. Se foi o casal quem construiu em comunhão de esforços, a construção é bem comum, ainda que o solo seja exclusivo. Ainda que o solo seja exclusivo de um deles, a construção é bem comum. Tá certo? Vânia, espero que eu tenha compreendido corretamente aí a abrangência da sua pergunta e que tenha dado aí uma resposta suficiente. O Eduardo aqui me pergunta se os herdeiros tiverem a intenção de alienar para que lhe cabe a herdeira não tiver condições de adquirir e também não tem interesse em alienar. Então, se essa meeira, Eduardo, tiver o direito real de habitação e ela não quiser alienar, os outros herdeiros não vão conseguir forçá-la à alienação por causa do direito real de habitação. O direito real de habitação dela vai bloquear o direito potestativo dos demais herdeiros de forçar a venda obrigatória. É exatamente esse o contexto do RESP 2189529 do STJ, que está aí na edição especial dos informativos do STJ, número 26. Se ela tiver direito real de habitação, ela consegue impedir. Se por acaso ela não tiver o direito real de habitação, porque o direito de habitar é em outro imóvel e não naquele, aí qualquer um dos herdeiros pode sim forçar a venda, porque o direito de extinguir o condomínio por meio da alienação forçada é um direito potestativo, e aí a meeira, mesmo sem ter interesse em vender e mesmo sem ter condições de adquirir, vai ficar sujeita à venda forçada da coisa e ao rateio dos custos dessa venda. O que pode salvaguardar o direito dela é justamente o direito real de habitação. Se ela tiver esse direito, ela consegue evitar que isso aconteça, pelo menos enquanto ela viver. Tá certo? Então aqui o condomínio já era antes da relação, ainda assim o direito de habitação prevalecerá. Bom, Elaine, eu respondi isso respondendo a da Vânia, certo? Se a relação condominial era anterior, não tem esse direito à habitação não prevalece. Vânia, agora que eu vi a tua continuação aqui, o sogro alega que ela terá direito à moradia vitalícia ou enquanto queira. Então, se os sogros vão garantir isso, vão ter que garantir isso por escrito, tá? Se ela quiser realmente ter segurança jurídica, o ideal é convencionar isso, é fazer isso constar expressamente, e aí ela vai ter o direito real de habitação regular por meio da convenção. Se isso ficar no fio do bigode, pode ser que lá adiante a situação seja outra, porque os sogros podem mudar de ideia ou mesmo podem vir a falecer, gerando uma chamada dos demais herdeiros, e eles não precisarão observar esse direito de habitação. A questão entraria no campo da indenização, tá? Então pode ser aí uma negociação. Então você me constitui aqui o direito real de habitação vitalício, em troca do valor indenizatório. Isso pode ser feito, mas tem que ser feito formalmente, porque se ficar no fio do bigode, isso pode representar lá na frente problemas para essa viúva, tá certo? Bom, tem mais uma aqui da Elaine. Bom, no caso de regime de separação obrigatória, a nova cônjuge terá direito real de habitação, sim. Se o imóvel era o único, exatamente, mesmo que ela não tenha direito ao condomínio participar da copropriedade, ela terá ainda assim o direito de habitação. Vamos ver. Homero, você mandou uma lá em cima? Não tinha visto. Espera aí, deixa eu localizar aqui.
Polêmica. Parece que o TJ de São Paulo deu procedência ao uso capião de herdeiro que habitava imóvel em processo de inventário. Há coisa semelhante no STJ? Sim, Homero, há coisa semelhante no STJ. É possível a um herdeiro usucapir a coisa que era então comum, tanto antes do inventário ser concluído, como mesmo depois de concluído o inventário, tá? É sempre muito importante ter a atenção de que o fato de um dos herdeiros residir ou ocupar, utilizar o bem que é comum, porque pertencente ali ao espólio, ou já depois de forma de partilha, pertencente àquele conjunto de herdeiros, se ele exerce a posse com exclusividade, isso precisa ser corretamente regulado. Se isso não for corretamente regulado, pode sim acontecer desse herdeiro requerer uso capião, ter reconhecido essa uso capião por ter exercido posse exclusiva com animus domini e em oposição a todos os demais herdeiros. E se esses demais herdeiros, diante dessa posição de apropriação, não reagem, essa uso capião se consuma sim. Isso é possível. Tanto durante o período do inventário, geralmente o inventário foi aberto, mas não foi concluído, está parado, ou mesmo depois que o inventário está concluído e o bem já foi partilhado e ficou em condomínio e acabou ficando aquele herdeiro lá sozinho, exercendo a propriedade. E às vezes esse herdeiro falece, os herdeiros dele prosseguem na posse, e aí aquela situação de uso capião vai se tornando cada vez mais factível. O que fazer para evitar isso? O ideal, nesses casos, é estabelecer um contrato em que os demais herdeiros concordam em emprestar aquele bem ao uso exclusivo daquele herdeiro, né, que concordam que esse bem seja utilizado exclusivamente por aquele herdeiro sob a forma de empréstimo, sob a forma de comodato, de autorização de uso exclusivo. Quando eu faço isso, isso pode ser feito entre o inventariante e o herdeiro, isso pode ser feito entre todos os herdeiros e aquele que vai utilizar com exclusividade. Quando eu faço isso, eu mato um elemento fundamental da uso capião, que é o animus domini. Se existe um consenso, se existe uma autorização consensual para esse uso exclusivo, isso mata o requisito do animus domini e impede a futura uso capião. Quando eu deixo isso no silêncio, numa tolerância silenciosa, eu corro o risco daquele que ficou lá, conservou sozinho, pagou sozinho os tributos, pagou sozinho as despesas da coisa, nunca chamou os outros para participar de nada, os outros também nunca perguntaram coisa nenhuma. Com o tempo, essa situação de exclusividade gera a possibilidade de uso capião desse herdeiro contra os demais herdeiros. E sim, isso tem precedente no STJ. Certo? Então, tem que ficar muito atento se um herdeiro vai ter ali uma situação privilegiada de uso, até porque os outros entendem a necessidade, enfim. O ideal é regulamentar isso, é estabelecer isso em um acordo, de maneira que isso afaste a dúvida de que se trata de uma autorização e não de uma expropriação. Você não está aqui contra a minha vontade, você está aqui por acordo de vontades, o que é muito diferente. Tá? Deixa eu ver aqui. Acho que foi tudo. Mas tem de haver os 5 anos exclusivos. Homero, aqui vai depender. Pode ser 5, podem ser 10 ou podem ser 15 anos, tá? Vai depender das características do bem que está sendo usucapido. Se for um bem de moradia até 250 metros quadrados em perímetro urbano, ou até 50 hectares, se for um imóvel rural, e for o único que aquele herdeiro possui, né, é destinado exclusivamente à sua moradia, ele consegue ter essa uso capião no prazo exíguo de 5 anos. É possível, então, ele conseguir isso com 5 anos, mas tem que ser um imóvel urbano de até 250 metros quadrados e ele não pode possuir nenhum outro, ou ser um imóvel rural de até 50 hectares e, igualmente, ele não pode possuir nenhum outro.
Se, por exemplo, é um imóvel maior que isso, ou ele tem outros imóveis, esse herdeiro ele está usucapindo esse aqui, mas ele possui outras propriedades. É possível. Aí, nesse caso, o prazo aumenta, tá? O prazo aumenta para 10 anos, se ainda assim ele continua dando à coisa destinação de moradia, é um imóvel maior que os limites legais, ou é um imóvel, não é o único, ele possui outros, mas ele efetivamente utilizou para uma finalidade social, ele pode ter aí o prazo de 10 anos para usucapiar. Se era só fim econômico mesmo, ele está explorando o imóvel para uma atividade de acúmulo patrimonial, enfim, não existe uma função social específica na utilidade que ele está dando, mesmo assim ele pode usucapiar, só que o prazo vai ser mais longo, vai ser o prazo de 15 anos, tá? Aí você vai ter que analisar a peculiaridade do caso concreto para saber se vai ser em 5, se vai ser em 10 ou se vai ser em 15. Agora, é muito importante que os demais herdeiros tenham esse ponto de atenção. Se um deles vai usar com exclusividade a coisa comum, que isso seja acordado entre eles de maneira escrita, para que, tendo esse termo escrito, você possa evitar que lá adiante você seja surpreendido por um pedido de uso capião, extinguindo assim a propriedade comum. Certo? Bom, pessoal, vi que o pessoal hoje ficou animado nas perguntas aqui, mas já estamos avançando bem na hora. O Márcio mandou uma aqui. Nesse caso, o bem foi arrolado no inventário. Já não demonstra resistência dos herdeiros a afastar a posse mansa e pacífica? Depende, Márcio. O simples fato de ter sido arrolado, não necessariamente, porque eu posso ter arrolado lá atrás, quando eu abri o inventário, e depois eu não promovi mais nada. Eu não recolhi os tributos relativos àquele imóvel, eu não pleiteei o aluguel proporcional que seria devido ao espólio durante o uso exclusivo da coisa por aquele herdeiro, né? Eu não adotei as medidas necessárias ao andamento desse processo, então não necessariamente. Pode ser que eu tenha entrado com o processo, arrolei aquele bem nas primeiras declarações, depois o processo foi para o arquivo, porque não houve mais interesse dos herdeiros em dar movimentação, e aí isso caracterizaria um certo nível de abandono, de desinteresse, e aí a usucapião poderia acontecer. Agora, claro, o processo está andando, o inventariante está sendo diligente, está recolhendo os tributos daquele imóvel, está fazendo rateio, está cobrando prestação de contas daquele que está morando. Aí, se eu tenho esse contexto bem esclarecido, aí eu consigo afastar a posse mansa e pacífica, né? Eu consigo afastar essa ideia de ter, né, renunciado, ou praticamente renunciado à propriedade, e aí eu consigo evitar o uso capião. Só tem que tomar cuidado para não achar que a mera inclusão do bem nas primeiras declarações já seria suficiente para não ocorrência da uso capião, porque nem o formal de partilha vai impedir, tá certo? Chegou lá, fez o formal de partilha, todo mundo virou condômino, mas um ficou com exclusividade, ninguém regulou aquilo, ele começou a agir até mesmo, às vezes, demolindo, construindo, alterando a propriedade sem chamar os demais para participar. Isso pode ser caracterizador de uma ruptura de relação condominial, caracterizador de um comportamento exclusivo, e se eu tiver os elementos que caracterizam essa exclusividade, isso pode sim conduzir a um uso capião entre um condômino contra os demais condôminos, um herdeiro contra os demais herdeiros. Isso pode acontecer. Não estou dizendo que é fácil provar. Eu só estou dizendo que pode acontecer, sim, de se provar isso. Certo? Ângela, você mandou uma aqui. Professora, a mãe que possui o usufruto do imóvel e renuncia, teria como ela reaver? Não. Renunciando ao usufruto, o usufruto se extingue. Se ela não tinha mais a propriedade, ela perdeu esse direito real. O que pode acontecer, Ângela, é outra coisa. Se foi ela que doou esse imóvel com reserva de usufruto e depois renunciou ao usufruto, e hoje ela está sem moradia e depende... foi venda? Se foi venda é mais complicado. Porque se tivesse sido doação, Ângela, a gente poderia usar a questão da ingratidão, né? De dizer o seguinte, eu doei para você e agora que eu preciso de moradia, você está me negando
cuidado, está me negando sustento, alimentos, moradia. E aí eu tenho uma possibilidade de usar a ingratidão como causa resolutiva. E aí eu posso reaver aquilo que eu doei em função da ingratidão. Mas se foi venda, né, para a filha... Ah, não, aqui pode... A filha vendeu para terceiros, né? Bom, fica a dica. O usufruto eu não consigo reaver, mas se houve uma doação da mãe para a filha e hoje a filha não está assegurando a essa mãe o devido sustento, essa mãe pode pleitear a revogação da doação. Ah, mas o imóvel já foi vendido. Mesmo assim é possível revogar, só que ao invés de reaver o imóvel, vai reaver o preço que a filha recebeu pela venda do imóvel. E aí a revogação importaria em cobrar da filha esse dinheiro de volta. Terrível, né? Situação familiar terrível, mas que a gente vê de fato acontecer, por isso a gente orienta que os pais, quando decidem antecipar a legítima, transferir os bens antecipadamente para os filhos, devem ter muito cuidado em manter poder sobre os bens naquilo que diz respeito à necessidade do seu sustento, para que no futuro não sejam surpreendidos com o esvaziamento patrimonial e a perda da sua dignidade. Tá? Então, aí vai ter que olhar nesse contexto. Pessoal, vou fechar essa live aqui. Muito agradecido a vocês. Foi uma semana que começou mega acelerado. Vocês, uma participação alta, muitas perguntas. Nem sei se eu consegui responder todas aqui, espero que sim. Vi que acertei em cheio no tema, que o pessoal estava aí ávido por discutir, debater esse assunto, né, que traz aí sempre muita curiosidade, muita polêmica, muito caso concreto. Um beijo em todas e todos. Tenham uma excelente semana, começando direito. Tchau, tchau, pessoal. Lembrando que essa live aqui vai para o meu canal do YouTube, @prof_André Roberto. Quem quiser assistir depois novamente, é só ir lá e assistir. Abraço.